Hoje lá na favelinha o mandrake vai fazer bruxaria, dá risada da cara dos coxinha, com uma roda no chão e a outra pra cima, na gravação de a milhão. E no apoio meu truta mochilinha, que encosta com nós já tem uns dias. Já me viu da Pelete Suzuquinha, então nem pensar em solicitar o cupom, que hoje o menor brotou de foguetão. Andava de magrela dentro da viela, conhece a favela na palma da mão. Cê não se vai pegar meu pão, nós tá de giro na Fernão, tocando o tambor e o canhão, canhão. Nós toca o canhão de uma cota na favela, nós desenrola. Tentaram, mas não vão pegar, tentaram, mas não vão pegar. Nós toca o canhão de uma cota na favela, nós desenrola. Tentaram, mas não vão pegar, tentaram, mas não vão pegar. Na alta velocidade agora estão chegando mais motos. Eu estou tentando visualizar a moto lá na frente, Bate, mas é uma moto. Não sei se ele cometeu um assalto, se é moto de grande potência. Que tipo de moto é?